Pessoal, então vamos hoje estudar a regressão polinomial por mínimos quadrados. Então, imagine que nós temos um conjunto de pontos obtidos por medição x1, y1, x2, y2, etc. Né? Vamos nesse caso aqui. Então, eu tenho vários pontos aqui de medição. Né? Nesse caso aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o n seria igual a 8. Né? Tem 8 pontos. E eles têm uma tendência que eu percebo que não é linear, como a gente havia visto na videoaula anterior. Eles têm uma tendência quadrática, né? no polinômio de segunda ordem. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos encontrar, né, a melhor parábola que passa por esses pontos. Né? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Né? Seria essa parábola aqui em azul, usando o mesmo princípio que a gente fez com a regressão linear, né? Minimizando a soma dos quadrados dos resíduos, ou a soma do quadrado dos erros. Né? Essa é a abordagem que dá o melhor resultado. A gente explicou na videoaula sobre regressão linear, certo? Aqui a gente vai expandir simplesmente com uma regressão de ordem 2, mas pode-se fazer isso para um polinômio de ordem maior, né? Com a mesma ideia. Na verdade, a mesma técnica que a gente usou para fazer a regressão linear, a gente vai fazer aqui para fazer uma regressão polinomial de ordem 2, né? E pode ser usada para fazer uma regressão de ordem polinomial maior, ordem 3, 4, 5. Né? Nesse caso aqui, usando o mesmo conceito que a gente viu lá na regressão linear, né? Imagine então que eu tenho um ponto, né, que eu medi, que são esses pontos aqui, né, pessoal? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, posso dizer que esse ponto aqui foi um ponto obtido por medição, né? Certo? Então esse aqui seria um y, o valor medido, né? Para x igual a 4 aqui. Mas o meu modelo, no meu modelo eu obtive um valor um pouquinho diferente, nesse ponto, claro, né? E aqui eu teria o meu y do modelo. Como que seria o meu y do modelo, então? Nesse caso, o y do modelo seria 1 a 0 mais A1x mais A2x², um polinômio de ordem 2. Né? Então, no caso de eu quiser saber o erro entre o meu valor medido e o valor estimado pelo modelo num certo ponto, no ponto I, né, eu poderia então escrever a expressão de o erro para o ponto I. Né? Ele seria o y medido, que é justamente o yi, né? y1, y2, y3, são esses pontos aqui, né? Com as bolinhas. Y medido. Então, o y medido seria o y1, 2, 3, 4 até n, né? Então, por exemplo, aqui o erro nosso nesse ponto aqui seria o igual a 1, 2, 3, 4. X é igual a 4, então o erro 4, né? O y4 seria o valor medido e o y do modelo o valor estimado pela equação da parábola, né? Então, aqui menos o modelo. Né? Quanto é que vale o modelo? O modelo está aqui, né, pessoal? Então, menos o valor do modelo, então vai dar menos A0, menos A1, menos A2, x². Portanto, se eu pegar o valor de x, por exemplo aqui, x igual a 4, e aplicar, ele vai me dar um y do modelo um pouco menor que o y que eu realmente medi. Né? Bom, a pergunta aqui é a seguinte, né? O que a gente quer calcular, né? A gente quer saber quais são os valores de A0, A1
e A2, porque sabendo os valores de A0, A1 e A2, eu defino exatamente essa curva em azul, né? Que é o meu y, a minha função do modelo, certo? Nós vimos que a melhor maneira de encontrar os valores de A0, A1 e A2 é minimizando não o erro ou o módulo do erro, né? Mas sim minimizando a soma dos quadrados dos erros, né? Em vez de minimizar a soma dos erros ou a soma do módulo dos erros, isso daria problema. A gente estudou na videoaula sobre regressão linear, né? E a melhor abordagem realmente é minimizar a soma dos quadrados dos erros, né? Então, como é que a gente faria isso? Aqui, como a gente fez para interpolação de primeira ordem, ou seja, para regressão linear, então eu vou fazer aqui uma soma dos resíduos, ou as somas dos erros, né? E variando de 1 até n, só que em vez de simplesmente eu somar os erros, eu vou somar o quadrado deles. Então, cada erro eu elevo ao quadrado e vou somando, né? E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais E3 ao quadrado, assim por diante, né? Então, colocando a expressão que a gente colocou e escreveu aqui agora para o erro em um ponto, né? Então, seria a soma, o i variando de 1 até n, yi menos a0 menos a1 menos a2, aqui faltou o x. Essa expressão aqui, né, pessoal? A1x, né? Menos a0 menos a1x menos a2 ao quadrado. A2x ao quadrado, né? Então, menos a0 menos a1x menos a2x ao quadrado, né? Menos a0 menos a1x menos a2x ao quadrado, na verdade, é menos o y do modelo, ou seja, da equação da parábola, né? Então, o valor que eu medi menos o valor calculado, né? Claro que eu tenho que aplicar o x aqui, né? Aquele ponto. Aqui, na verdade, eu teria que pegar o xi, né, pessoal? X no ponto I. Aqui eu escrevi genérico, mas aqui eu estou calculando o erro no ponto I. Então, se eu pego o x, por exemplo, nesse caso aqui, eu pego o x do ponto 1, 2, 3, 4. Por acaso aqui vale 4 também, né? Então, x de 4 é igual a 4. Né? Eu avalio na parábola, esse 4 vai dar o ponto aqui em cima da parábola azul. Né? Mas o ponto que eu medi está um pouquinho acima. Né? Então, o erro, na verdade, nesse ponto aqui, né? O erro seria essa distância, né? Esse aqui seria o E4, né? O que eu vou fazer? Vou somar o erro do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4, só que sempre levando eles ao quadrado, todos eles, né? Todos os erros. Isso vai dar um valor, eu vou tentar fazer com que, qual a melhor parábola que vai fazer com que essa soma dos erros quadráticos seja a menor possível, né? Então, a ideia é essa, eu vou somar o quadrado dos erros em cada ponto, né? E fazer com que essa soma seja a menor possível. Aqui também vai o izinho, né? Claro, que eu pego o x e avalio no meu modelo, né? Vai dar o y do modelo, né? Aí se eu pego o y, que é o valor que eu medi, e diminuo do valor avaliado pelo modelo, eu vou ter o erro, né? Eu vou ter o erro, certo? Então, basta colocar o xi aqui, né? x1, x2, x3. Esse resultado aqui vai dar o y usando a equação da parábola. Mas o y que eu realmente medi é o yi. Né? Então, vai dar uma diferença. Essa diferença é esse errinho que eu coloquei aqui em vermelho, né? Então, agora, o que a gente tem que fazer, tendo esses pares, né? x1, x2, x1, y1, x2, y2, até xn, yn, então eu tenho n pares de pontos, né? Sabendo que, que são n pontos, né? Eu tenho os valores desses pontos, minimizar essa função aqui, de tal maneira que
a soma dos resíduos seja a menor possível, né? E aí tento encontrar o A0, depois o A1 e o A2. Ou seja, eu quero encontrar valores de A0, A1 e A2 que façam a soma ser a menor possível, né? O valor mais baixo, certo? Bom, aqui a gente esqueceu uma coisa também, né, pessoal? Nessa expressãozinha aqui, o quadrado do erro, aqui, ó. Agora ficou certinho, né? Então, o erro em cada ponto, o valor medido, menos o valor do modelo. Até posso colocar aqui, né? Na verdade aqui, esse aqui seria o y do modelo, né? Claro, nesse ponto I, né? Mas seria o y do modelo naquele ponto I, né? Vou colocar assim, ó, I do modelo no ponto I, né? Menos o y que eu realmente medi, né? E aí essa diferença dá o erro. Eu elevo ao quadrado. Somo o erro 1 com o erro 2, com o erro 3, com o erro 4, sempre ao quadrado, né? Então, a soma dos resíduos quadráticos, ou a soma dos quadrados dos erros, né? Ou dos resíduos, né? Vamos agora fazer o seguinte, vamos copiar essa expressão aqui. Essa expressão. E agora vamos tentar encontrar os valores do A0, A1 e A2, né? Para isso, o que a gente faz? A gente tem aqui uma função do S, né? Da soma dos resíduos quadráticos, né? Em função do A0, do A1 e do A2. Então, eu poderia tentar traçar uma curva, por exemplo, dessa soma dos resíduos quadráticos em relação ao A0, em relação ao A1, em relação ao A2. Se eu traçar em relação ao A0, eu vou tentar então pegar o valor de A0 que vai dar a menor soma, né? Então, como é que eu faço aqui, né? Se eu fizer a primeira derivada, a derivada dessa soma dos resíduos em relação a zero, e igual a zero, eu vou encontrar ou um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, né? Na verdade, aqui o SR chegando a soma dos resíduos como uma função de A0, né? Então, vai ter um ponto, vai ter um valor de A0 para o qual os resíduos, a soma dos resíduos vai ser nula. A soma dos resíduos quadráticos vai ser nula, né? E, então, eu trato de achar o mínimo da função. Eu faço a primeira derivada igual a zero, certo? Pode dar um máximo também, mas a gente vai ver depois que se eu fizer a segunda derivada, dá um valor positivo, que garante que esse ponto que eu estou achando para o A0 é o valor mínimo, realmente, da função SR. Então, vamos fazer essa derivada aqui. Olha só como é que a gente faz aqui, né? Imagina, eu estou derivando em relação a A0. Então, é como se tudo isso aqui, ó, fosse uma função de A0, 1, né? Então, eu estou derivando u ao quadrado aqui, passa para cima, passa para frente aqui, fica somatória de i variando de 1 até n, de 2, né? O u, que é yi menos A0 menos xi menos A2 xi ao quadrado. Então, o 2 vai para lá, saiu daqui. E agora o linha, estou derivando em relação a 1, né? Ou melhor, estou derivando em relação a 0, né? Então, a derivada do A0 vai dar menos 1, né? Então, aqui na frente eu tenho que multiplicar por menos 1, né? Seria o linha, né? Beleza. Bom, agora aqui a gente pode passar esse 2 para frente, né? Bom, eu vou igualar isso aqui a 0 para achar um ponto de mínimo, né, da função. Eu posso passar esse menos 2 aqui para frente, então fica menos 2, que multiplica, né? E
igual a 1, n, yi menos a0 menos a1, yi menos a2, xi ao quadrado. Certo? Bom, agora nós temos que fazer isso também para a variável a1, né? Nós temos então que pensar agora a função SR como uma função do A1 e achar o menor A1, ou melhor, o A1 que leva ao menor SR, ao menor resíduo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos derivar aqui a função SR em relação a A1. Certo? Agora, em relação a 1, aqui o U é a mesma função, só que eu não estou derivando mais em relação a 0, e sim a 1, né? Então, o 1' aqui fica igual, mas o U' que antes era menos 1, multiplicava aqui esse 2, né? Agora vai ficar menos xi, né? Então, a gente pode fazer aqui direto, olha só. Bom, vamos fazer assim, como a gente fez o outro também, para ficar certinho, ó. Então eu tenho a função U aqui, então fica menos 2, né? Bom, ficaria 2, né? O menos é porque eu estou derivando em relação a 1, então o linha, o xi, o A2, o A0, o y, tudo é constante, né? Eu estou derivando em relação a 1. Então a derivada disso aqui em relação a 1 vai dar menos xi, certo? E a derivada dessa função u é 2u, né? E o quadrado é 2u. Então, 2 está aqui por causa da derivada do u, e mais eu tenho que multiplicar por esse fator menos xi. Então, aqui era sempre menos 2, né? Mas agora, aqui eu vou ter que multiplicar por menos xi. Né? Note que, na verdade, eu estou fazendo uma somatória de termos. Então, a derivada de cada termo eu posso fazer independentemente, tranquilo aqui, né? Porque depois é só uma somatória. Cada termozinho vai ter exatamente a mesma derivada, né? Porque eu tenho a somatória aqui na frente, certo? Então, aqui, olhando para a expressão lá em cima, pessoal, derivando em relação a 1, né? Menos 2xi passou para frente. O resto ficou igual. Yi, que é o u, né? Menos a0 menos a1 xi menos a2 xi ao quadrado, né? E aí desaparece o quadrado ali, claro, estou fazendo a derivada, né? É isso, né? Beleza, igual a 0. Né? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso também colocar o menos 2 para frente, porque é constante em todos os termos, né? Vou somar esse termo vezes menos 2, depois quando i igual a 1, quando i igual a 2, igual a 3, igual a 4. Então, esse 2 aqui é constante, né? Eu ponho em evidência e coloco para fora da soma. Aqui também, esse menos 2, né? E depois aqui eu posso continuar fazendo a soma, de 1 até n. Só que aqui agora eu posso distribuir aqui, né? O xi, certo? Então, eu posso escrever assim, ó. Xi menos a0 xi menos a1 xi ao quadrado e menos a2 xi ao cubo igual a 0. Né? Beleza. Bom, note como está igualando a 0, pessoal. Esse 2 aqui eu posso passar para baixo aqui, né? Ficar 0 sobre alguma coisa que dá 0. Né? Então, no fundo, esse menos 2 aqui, eu posso sumir com ele aqui também. Certo? E eu fico com essa expressão aqui igual a 0 e aqui também. Né? Falta agora a gente fazer a última linha.
né? Então agora eu tenho que achar um A2 que também minimize essa soma, né? Então se eu pensar agora na soma dos resíduos quadráticos como a função do A2, qual o valor do A2 que vai fazer com que esse resíduo seja o menor possível, né? Então eu derivo em relação ao A2, né? Então vai ficar somatória de I variando de 1 até N, certo? Agora eu estou pensando no A2, né? Então aqui a função U é igual, né? Então fica o 2 na frente lá, como já ficava, né? Só que eu estou derivando em relação a 2, então fica menos x1 ao quadrado, né? Então aqui na frente vai ficar menos 2xi ao quadrado vezes u, né? Que é tudo isso aqui, né? Então isso aqui é u, a derivada de u quadrado dá 2u, e u' menos xi ao quadrado. Então 2u menos xi ao quadrado vem de u', né? E aqui, claro, vai ter a função u, que é y menos a0 menos a1 xi menos a2 xi ao quadrado, né? Como eu derivei, sumiu o quadrado aqui, né? Ficou essa expressão. Isso aqui eu tenho que igualar a zero, né? Novamente, o menos 2 aqui, ele é constante em todos os termos, então eu posso colocar para fora, fica menos 2 aqui, né? Somatória com i variando de 1 até n. E agora como é que eu faço? Eu posso fazer assim, ó, yi, né, vezes xi ao quadrado, ou xi ao quadrado yi, xi ao quadrado vezes menos a zero, né? Então, menos a zero, xi ao quadrado. Xi ao quadrado menos a1 xi. Então, menos a1 xi ao cubo. Xi ao quadrado vezes menos a2xi ao quadrado. Então, fica menos a2xi na quarta, igual a zero, né? Novamente aqui, o 2 eu posso cortar, né, pessoal? Ele vai passar para lá dividindo, então some, né? Bom, agora para a gente montar o nosso sistema, vai ficar um pouco apertado aqui, acho melhor a gente passar para uma outra página, né? Então eu vou copiar essas expressões, né? Essas três equações que a gente obteve, né? Uma coisa importante aqui é o seguinte, se eu for derivar de novo aqui, ó, em relação a A1, né? Se eu for derivar essa expressão em relação a A1 novamente, note que menos com menos aqui dá mais, né? Vai dar xi, né? Aqui, se eu for derivar novamente em relação desculpe, se eu for derivar em relação a zero, desculpe, se eu for derivar em relação a zero aqui, né? Porque esse primeiro resíduo é em relação a zero. Então, se eu for derivar em relação a zero, vai ficar menos com menos, que dá mais, né? Vai dar, na verdade, vai dar mais 1, né? Se eu derivar em relação a zero, ou seja, vai dar um valor positivo, a segunda derivada, indicando que essa primeira derivada, igualando ela a zero, eu tenho realmente o valor de mínimo da função. A mesma coisa aqui, ó, se eu for fazer a segunda derivada em relação a A1, menos com menos aqui dá positivo, e o termo que está multiplicando a segunda derivada vai dar xi ao quadrado. Aqui é xi, né, pessoal? Eu escrevi um 1 aqui, ó. Então é bom eu... Aqui aí.
Bom, não interessa o valor do x, né? Se é ao quadrado vai dar sempre positivo. Então a segunda derivada vai dar positiva também. E a mesma coisa aqui em relação a 2, ó. Com menos aqui, se eu derivar isso aqui, essa expressão aqui é a primeira derivada em relação a 2, eu vou ter a segunda derivada em relação a 2, né? Vai dar x na quarta, que vai dar sempre um número positivo também, indicando que realmente esses três pontos, né, os valores de A0, A1 e A2 que eu vou achar, né, produzem o mínimo da função SR, que é a soma dos quadrados dos erros, né, dos erros quadráticos. Né? Então agora vamos passar essas expressões aqui por uma outra página para a gente montar o nosso sisteminha de uma forma mais organizada, certo? Então vamos passar primeiro esse aqui, primeira linha, agora a segunda linha, seria esse aqui, mais em cima aqui, né? Vou ter que passar um pouquinho mais em cima aí, depois eu apago lá. Ctrl C, Ctrl V, aqui daria a segunda equação. Vou apagar esse aqui que ficou ali. Beleza, agora vamos lá para a última equaçãozinha, que é essa daqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Bom, então nós obtivemos essas três expressões, né? Fazendo a derivada do resíduo em relação a zero, igualando a zero, né? Depois a derivada do resíduo em relação a 1, a soma dos resíduos quadráticos, né? Em relação a 1 e depois em relação a 2, certo? Agora a gente só tem que organizar essas equações, né? Então aqui, ó, vocês notem que eu posso passar tudo isso para o outro lado, né? Para o lado direito, né? Ou passar o y para lá, vai ficar negativo, eu multiplico tudo por menos 1, né? Então, enfim, isso aqui vai passar para o outro lado, mas eu vou deixar do lado esquerdo mesmo, tudo positivo, certo? Essas somos aqui, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte, na primeira linha, né? Então, vou fazer assim, equação 1, equação 2 e equação 3, né? Como é que vai ficar aqui agora? Equação 1, equação 2 e equação 3, né? Então, do lado direito aqui, eu tenho y, então somatória, porque isso aqui é uma somatória de sistemas, eu posso fazer a soma das somatórias aqui, cada um deles, né? Vai dar na mesma, claro. Então, y de variando a somatória de uma tn de yi, né? Eu passei o y para o outro lado, né? Agora, isso aqui fica tudo positivo, claro. A somatória de uma tn do a zero, quer dizer, eu vou fazer por igual a 1, somo a zero, depois por igual a 2, somo de novo, por igual a 3 até n. Ou seja, na verdade eu vou somar n vezes o a zero, né? Então, como já acontecia com a interpolação linear, aqui vai ficar um n a zero. Nesse caso aqui, do A1, eu vou ter a somatória, então aqui mais, né? A somatória do xi, aí variando de 1 até n, né? A gente pode colocar aqui um parênteses, ó, né? Somatória do xi vezes A1, né? Porque eu vou somar x1, A1 mais x2, A1 mais x3, A1 mais x4, A1. Então eu ponho A1 em evidência e faço a soma do x, né? Aqui, ó. Mais aqui, esse aqui ficou meio... Vou melhorar, então um sinalzinho mais aqui, né? Aqui a gente tem três termos, então é melhor a gente colocar um pouquinho mais para cá, que talvez falte espaço aqui.
Beleza. Então agora, esse termo A0 já foi, A1 já foi. Ah, não, só tem mais um, né? O A2 aqui, né? Então não precisa fazer isso aqui que eu fiz. Deixa aqui mesmo. Tá. Então agora eu vou ter esse termo positivo também, mais somatória de variando de 1 até n do xi ao quadrado. Né? Sempre multiplicando pelo A2. Então, A2. Certo? Bom, agora da outra equação. Né? Da equação de baixo ali. Só colocar um pouco aqui, porque aqui sim vai faltar espaço, né? Pronto. Agora vamos para a equação 2, então, aqui, ó. Note que nesse caso aqui eu tenho xi, yi, né? Então essa somatória vai para o outro lado, ou fica nesse mesmo lado, né? Na verdade só inverte esquerda com direita aqui, e somatória de variando de 1 até n, de xi, yi. Né? O A0 aqui agora, na verdade, vai ficar uma somatória de xi, né? Eu vou somar tudo isso aqui n vezes, sempre com o mesmo A0. Né? x1 A0, x2 A0, x3 A0, então fica a somatória do xi vezes A0. Mais esse outro termo aqui, somatória de variando de 1 até n do xi ao quadrado vezes A1. Pelo mesmo motivo, é sempre o mesmo A1, né? E aqui, mais somatória de variando de 1 até n de xi ao cubo. Sempre multiplicando o mesmo A2. Né? Então aqui fica A2. Certo? Então a segunda equação também ficou prontinha aqui. Agora só essa última. Né? Então aqui ó, eu tenho xi ao quadrado yi. Então somatória, claro, né? Então eu tenho que passar para o lado de cá. Somatória de xi ao quadrado vezes yi, x1 ao quadrado, y1, x2 ao quadrado, y2, mais x3 ao quadrado, y3, mais x4 ao quadrado, y4, e assim vai, né? Dependendo do número n de pontos, né? Isso aqui fica tudo positivo daí, né? Trocando de lado. E agora aqui eu tenho um A0 xi quadrado, somatória, não pode esquecer, então essa somatória, o A0 fica em evidência, fica somatória do xi ao quadrado. Aqui eu não coloquei até, o pessoal até tira, né, o índice i, mas eu prefiro colocar para ficar certinho aqui, i variando de 1 até n, né? Essa somatória aqui vezes o A0. Aqui agora a somatória do xi ao quadrado, isso aqui também, i variando de 1 até n. Xi ao quadrado, A0. Agora esse outro termo aqui, mais somatória i variando de 1 até n, A1, aqui, né? A1 ao cubo. Então, xi ao cubo sempre vezes A1. Depois eu faço essa somatória toda, multiplico por A1. Né?
E aqui a somatória de A0, x1 na quarta. Então, A2, desculpa. xi na quarta. Então, A2 vezes x1 na quarta, mais A2 vezes x2 na quarta, mais A2 vezes x3 na quarta, mais A2 vezes x4 na quarta, sempre A2, né? Então, vai ser a somatória de variando de 1 até n de xi na quarta, né? Xi na quarta vezes A2. Vezes A2, né? E finalmente nós encontramos um sistema de equação, né? E a partir desse sistema a gente consegue achar os valores de A0, A1 e A2 que caracterizam a nossa equação, né? Só para lembrar, a nossa equação y é essa daqui, né? Y igual a 0 mais A1 mais A2x, né? Então, aqui é a equação do modelo, né? Y do modelo, simplesmente y, né? Igual a 1 a 0 mais A1x mais A2x ao quadrado, né? Então aqui seria a equação ou polinômio de ordem 2, que melhor vai passar pelo conjunto de pontos que nós temos, né? Para isso nós temos que resolver esse sistema, né? Achar então, resolvendo o sistema 3×3, linear, aí a gente pode usar qualquer uma das técnicas, né? Para encontrar a solução, e vamos encontrar então os valores de A0, A1 e A2, que minimiza a soma do quadrado dos resíduos. Certo, pessoal? Na próxima videoaula nós vamos fazer um exemplo aplicando a regressão polinomial, no caso aqui de ordem 2, né, com mínimos quadrados. Obrigado.